E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2015 que fala pra gente o seguinte: as altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor, com propriedades especiais, circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Nessa questão, a gente não precisa saber sobre ciclo de motor, ciclo de refrigeração, mas a gente precisa esboçar a questão para ela ficar mais tranquila de se entender. Primeira coisa que eu quero falar é que o fluido arrefecedor, ele é um fluido também conhecido como fluido refrigerante, que tem como função, como o próprio enunciado diz, de absorver o calor do sistema. E aí, por ele absorver o calor do sistema, o sistema não superaquece, né? Não vai a uma temperatura muito alta, e isso evita problemas, ok? Então vamos esboçar aqui o motor, né? Eu estou fazendo aqui um encanamento por onde vai passar esse fluido arrefecedor. É só um esboço, tá, gente? Não necessariamente vai acontecer dessa forma. Aqui a gente vai ter o nosso fluido, que eu vou desenhar por esse pedacinho azul, e ele vai ter que circular pelo motor. E o que a questão nos diz? Ela diz para a gente que vai ter uma parte que ele vai passar pelo motor e ele vai absorver calor do motor. Então, nessa parte aqui, ele absorve calor, né? Ele vai estar trocando calor com o motor e depois ele vai passar pelo radiador, onde ele vai estar liberando calor, ok? E isso é o processo de funcionamento do nosso motor de forma bem primitiva, ok? Então ele vai ficar circulando pelo motor e alguma hora ele absorve o calor do motor, depois ele precisa liberar esse calor para ele poder diminuir a temperatura dele e voltar a fazer o ciclo bonitinho. Show de bola? Com base nisso, a gente quer que ele consiga absorver mais calor, ok? E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode... Qual característica a gente consegue mudar desse fluido para que ele seja mais eficiente? Essa é a pergunta da questão. Primeira alternativa que a gente vai descartar é o alto coeficiente de dilatação térmica. Dilatação térmica está associada a um aumento e a diminuição de uma substância, né, expansão ou contração térmica, devido à variação de temperatura. Se esse fluido ele aumenta de tamanho ou diminui de tamanho, ele não necessariamente vai absorver mais calor. A dilatação não é correlacionada diretamente com a absorção de calor, a liberação dela. Portanto, a letra E ela não é muito plausível para a gente poder já marcar. Uma outra opção que eu já quero descartar é a letra B, alto calor latente de fusão. É importante ressaltar que esse fluido, normalmente, quando ele absorver calor, ele pode transitar do estado líquido para o estado de vapor. E por ele transitar desse estado de líquido, vapor e líquido, ele não vai passar pelo estado sólido. E nem a gente quer isso. Por quê? Porque estar no estado sólido faz com que ele pare de se movimentar, né? O sistema não vai fazer com que ele consiga se movimentar. E aí você quebra o motor. O alto calor latente de fusão vai estar associado a passar esse fluido do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Tanto faz. E a gente não quer isso de forma nenhuma. Então, o alto calor latente de fusão ele não vai ajudar na absorção do calor, ok? Porque aqui eu não quero que esse cara, sei lá, de alguma maneira mágica,
ele, na hora de absorver calor ou liberar calor, ele fique sólido. Então, isso não vai ajudar tanto. Baixa condutividade térmica. A baixa condutividade térmica vai fazer com que esse fluido ele troque menos calor. Então, vai demorar mais para ele trocar calor com o motor. E se ele necessariamente está passando por um percurso, se ele demora mais, isso deixa as trocas menos eficientes. Então, uma baixa condutividade térmica também não é muito legal. Então, a gente já pode descartar ela. E aqui, uma alternativa que, para mim, pessoal, particularmente falando, eu não vejo muita vantagem é também essa baixa temperatura de ebulição. Se você trabalha com isso, você pode até colocar alguma coisa aí, mas eu acredito que a baixa temperatura de ebulição também não vai ajudar muito, porque o que acontece? A baixa temperatura de ebulição, pensa na água. A água está a 100 graus Celsius, essa é a temperatura dela de ebulição a uma atmosfera. Se eu diminuir essa temperatura de ebulição, significa que ela vai virar vapor com mais facilidade, né? Ela vira vapor numa temperatura menor, mas também ela condensa numa temperatura menor. E isso não é, muita vantagem, né? A gente só está mudando, né, a margem da onde está sendo feita a troca da mudança de estado físico. Então, eu não vejo muita vantagem nisso aqui. A resposta mais apropriada é o alto calor específico. Por quê? Um alto calor específico faz com que esse fluido ele absorva muito calor e mude pouco a temperatura. Então, ele vai conseguir mudar pouquinho a temperatura e absorver bastante calor. E depois ele libera esse calor pelo radiador, essa mesma quantidade de calor pelo radiador, e volta à temperatura normal. Se esse fluido ele tivesse um baixo calor específico, ele ia atingir temperaturas muito altas e poderia causar um superaquecimento no motor, ok? Então, o nosso gabarito vai ser a letra A. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!